Olá, meus amiguinhos, minhas amiguinhas. Eu quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Hoje nós vamos ter mais um momento que nós vamos falar algumas coisas, nós vamos contar mais uma história, que não é uma história, mas nós vamos falar do nosso querido Jesus. Amém? Então assim, tem uma palavra bíblica que eu quero já deixar de início, que é Jeremias 1, versículo 5, que eu vou estar lendo. Ele fala assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Amém? Então, queridos, hoje eu quero falar de uma menina que o título da nossa história é A Menina que Queria Ter Olhos Azuis. O nome dela é Amy. Ela nasceu no norte da Irlanda, uma família cristã. Amy é uma menina que ela foi acostumada a ir ao culto aos domingos, todos os domingos, fazia também cultos domésticos com o papai e a mamãe. Ela é a mais velha de 7 crianças em casa, e ela ouvia sempre a mãe falando que Deus ouve as nossas orações, e ela aprendeu a orar, a ler a palavra, e ela era uma menina bastante agitada, e ela queria muito conhecer as coisas de Deus. Amy um dia resolveu, ela sempre quis ter olhos azuis, e os olhos dela são castanhos. Então a família toda tem olhos azuis, e Amy veio com olhos castanhos, e ela se perguntava: por que meus olhos são castanhos e não são azuis como da minha família? E um dia ela foi orar, e ela pediu: Senhor, eu creio, Senhor, que Tu vais me dar olhos azuis. Eu vou orar com fé, eu vou orar crendo que amanhã de manhã eu vou acordar com os olhos azuis. Então, Amy foi dormir linda, contente, achando que no outro dia de manhã os olhos dela estariam azuis. E aí a menina Amy levantou de manhã, correu no espelho para ver se os olhinhos delas estavam azuis. E com muita decepção, ela percebeu que Deus não ouviu a oração dela naquele momento. Ele disse não para a oração dela. Amy cresceu, se tornou uma moça formosa e foi fazer missão na Índia. E quando ela chegou lá, ela quis aprender a falar a língua deles, queria falar desse Jesus maravilhoso que veio para nós, que morreu por nós na cruz, para nos salvar e pagar os nossos pecados. E ela estava com sede, ansiosa para falar desse Jesus querido, para falar de Deus para as pessoas ali naquele lugar. Então eles perceberam alguns mistérios lá na Índia, e eles descobriram que tinha um templo onde eles não podiam entrar. Lá estranhos não podiam entrar, teriam que ser somente os indianos entrando ali. E aí Amy teve uma ideia. Ela pensou: eu vou me disfarçar de indiana. Ela pegou óleo, pó de café, passou no rosto, e ela então botou algo na cabeça e viu que ela então ficou parecida com uma indiana. E aí ela pôde entrar disfarçada no templo. E era um templo que não é uma igreja, viu, gente? Não é. É um templo de rituais pagãos, onde tinha outros deuses, que não é o nosso Deus querido, não é no nosso Jesus, eram outros deuses. E aí ela viu que também ali eles
Eles compravam crianças ali, que os pais levavam para fazer o ritual, e essas crianças, essas meninas tinham que casar com aquelas estátuas. Como aquelas estátuas eram feitas de pedra, os sacerdotes então pegavam essas meninas e faziam delas escravas lá dentro do templo. Elas eram escravizadas, violentadas, toda sorte de injustiça faziam com essas crianças. E assim a Amy começou a ficar muito desesperada, queria fazer algo por essas crianças, onde eles tiveram então essa ideia, que eles iriam resgatar essas crianças lá daquele templo. E a Amy se empenhou e começou a resgatar essas meninas, levando elas para um abrigo e tratando elas com amor, com salvação, e toda sorte de coisas boas essas meninas tiveram. E Amy lutou com a justiça, lutou naquele lugar, e foi então proibida essa prática pagã. Então essa mulher foi uma mulher que marcou a nossa história. Ela fez missão na Índia 55 anos e ela morreu aos 83 anos de idade. Então, queridos, eu queria falar para vocês o seguinte: nunca esqueçam de que as nossas orações às vezes até não são atendidas no momento que a gente pede, mas Amy entendeu naquele dia que ela pôde entrar no templo, porque o Senhor Jesus tinha dado olhos castanhos para ela. Por isso que ela pôde fazer missão, e aí ela entendeu que Deus deu para ela os olhos que ela precisaria ter naquele momento, porque se ela tivesse olhos azuis, ela nunca entraria lá, ela teria sacrificado a vida dela por isso. E por conta desses olhinhos lindos que Deus deu para ela, ela pôde fazer todo esse trabalho de missão. Então a Amy, ela entendeu isso e ela louvou a Deus, ela salvou muitas crianças e ela trabalhou muito por isso. E depois disso também não teve mais práticas pagãs naquele lugar. Então, queridos, quando a gente ora para Deus, quando a gente pede, e às vezes a gente não ganha uma resposta no momento, Deus, Ele é fiel. Ele já sabe lá na frente o que nós precisamos. Ele já sabe lá na frente o que é melhor para nós. E por isso Ele nos dá a certeza de que Ele está sempre junto conosco. Então buscamos a Deus em oração, lendo a palavra, queridos, e sempre buscando, nunca desistindo desse amor de Deus por nós e do nosso Senhor Jesus querido. Amém? O Senhor